Oi, pessoal! Voltamos aqui com mais um vídeo, né? Mais um vídeo. Gente, é isso, eu tô sem cenário ainda. O meu cenário é o quê? A minha parede, a minha cama, que é encostada ali no guarda-roupa, porque isso dá mais espaço no meu quarto. Mas hoje eu vim aqui, né, sem muitas delongas, pra poder falar sobre relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. Gente, esse assunto é muito pesado, é um tanto quanto... Não é muito legal chegar aqui e falar sobre um assunto desse, porque é mexer muito com o psicológico. Pelo menos eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu saí de um relacionamento tóxico ano passado. Quem me acompanha no Instagram desde o ano passado, ou há um ano atrás, mais ou menos 2 anos atrás, posso dizer assim, sabe que, pelo menos sabe porque eu disse, cheguei a dizer, a comentar, mas até eu perceber que eu estava em um relacionamento tóxico, eu posso dizer que eu vivi isso. E essas poucas pessoas sabem disso, porque foram pessoas que ao longo do tempo tentaram me alertar. Mas é aquela coisa que quando você tá dentro de um relacionamento tóxico, você não percebe que você tá num relacionamento tóxico. O cachorro da vizinha tá latindo, perdão. Então assim, vai ter os sinais de que você tá nesse relacionamento tóxico. Você vai passar a ver, as pessoas vão tentar te alertar, e com o tempo tu vai começar a ver, poxa, aquilo que me falaram, a pessoa tem razão, né? Até certo ponto aquela pessoa tem razão, ou ela tem total razão. Mas nossa, até você se dar conta de que isso está acontecendo, vai ser um longo tempo. Até você também aceitar que tem certas coisas que é melhor que chegue ao fim, encerrar um novo ciclo, para que assim possa se começar um outro ciclo. Então, o que é que eu posso dizer da minha experiência no meu relacionamento tóxico, né? Relacionamento abusivo, que eu acredito que são as duas coisas, são a mesma coisa. Gente, um relacionamento abusivo é aquele relacionamento em que praticamente há por parte de uma das pessoas a manipulação. Ao decorrer do relacionamento que você tem com uma pessoa, você vai deixando que a pessoa ela tome certos direitos sobre você, que ela consiga, como é que eu posso dizer, te proibir de certas coisas. Nisso também vai tentar fazer você se sentir culpada por certas coisas da qual você não tem culpa. A verdade é essa. E você vai acabar se desculpando por coisas que você não fez. Você vai assumir a culpa do outro, e até uma culpa assim, por coisas assim que, meu Deus do céu, você só mesmo pra encerrar a briga, ou então pra, sabe, pra tentar ficar em paz, mas isso vai gerando um vício na pessoa de fazer isso, porque ela vai encontrar uma maneira de te manipular, e tu, nossa, vai estar apaixonado, sei lá, vai estar amando a pessoa, não vai perceber que a pessoa tá fazendo isso, certo? Então, a pessoa vai usar a manipulação em cima de você pra conseguir o que ela quer, pra lhe fazer sofrer, pra te proibir de algumas coisas, né, assim, e tu vai ficar nessa, como é que eu vou dizer, nessa prisão psicológica, sempre achando que tem culpa no cartório. Meu Deus, a culpa sempre é minha, ele tá dizendo aquilo ali e tal, mas enfim, você vai passar a se culpar por coisas que você não tem culpa. Deu pra entender? E nisso vai se formando essa corrente que você não vai conseguir escapar, a menos que você pare e perceba que você tem que sair disso. E que as pessoas que tanto tentaram te alertar têm de fato razão sobre aquilo. Mas até então você vai sofrer muito, colega, muito mesmo. Então vamos lá. O meu relacionamento, eu passei 7 anos com essa pessoa. A galera do meu Instagram, alguns amigos, né, sabem assim, da minha história, porque eu resolvi contar ano passado, e ano passado eu tava muito quebrado, tava muito, como é que eu posso dizer, desorientado das ideias, eu tava tentando ainda seguir em frente, eu tava tentando, sabe, superar da minha maneira. E é um longo processo, porque mentalmente você fica bagunçada, né, e emocionalmente também. E dá até um cansaço físico, pode acreditar. Então, gente, o meu relacionamento abusivo, tóxico, certo? Começou, eu acho que
nem me lembro quando. Talvez eu já tivesse nisso desde o 3º ano de namoro ou 4º ano de namoro. E no total foram 7 anos de namoro. Ele era uma pessoa que ele morava nos Estados Unidos. A gente mantinha esse relacionamento à distância, mas a gente se via anualmente. Pelo menos era isso que eu conseguia fazer acontecer. Conseguia viajar e conseguia encontrar ele anualmente. Mas até então, da distância, sempre tem aquelas complicações, né? Que eu vou falar sobre isso em outro vídeo, sobre namorar à distância e tal. Enfim, coisas, cada coisa consegue se conectar, na verdade, né? Tem uma ligação. Mas o que eu posso já adiantar do relacionamento à distância é essa questão de que as brigas não conseguem serem resolvidas de maneira correta, porque tudo é por mensagem, ou então tudo é por ligação, por telefone e tal. E, gente, isso é sério, chega até a desmotivar e cansa, sabe como eu falei, cansa mentalmente, emocionalmente, fisicamente, de todas as maneiras possíveis, isso cansa. Então, a partir do meu último ano de relacionamento, eu pouco conhecia sobre relacionamento tóxico e tal, então, tipo assim, eu ficava meio que, sabe, sem saber o que fazer. Muita gente me alertava, poxa vida, esse cara não presta, essa pessoa tá brincando contigo, ele vacila muito. E, gente, assim, a falta de respeito era grande, tinha acabado há muito tempo. A falta de, assim, o respeito tinha acabado muito. Acho que eu posso dizer até o respeito mútuo de ambas as partes tinha acabado, né? E basta só uma pessoa te de respeitar primeiro que tu vai e para de respeitar, porque você vai continuar respeitando uma pessoa que não te respeita, pô. Então, tipo assim, era aquela coisa que brigas em cima de brigas toda hora. Era muito desgastante e tava começando a ficar constante as brigas. E as brigas pesadíssimas. Eu ia dormir assim, quase toda noite chorando, eu ia dormir com o coração quebrado, eu dormia assim, sabe? Ia pra faculdade, tentava agir de maneira normal, não deixar transparecer a tristeza e tal. E isso tava me causando uma confusão mental até, né? Eu tava ficando deprimida também, não sabia mais o que fazer, achava que não ia dar em nada, mas tentava resistir, porque eu gostava dele. Isso eu pensava, que eu gostava dele. Porque às vezes a gente confunde o gostar com o estar acomodado, com o estar acostumado. Então a gente vai acabar misturando as coisas, sabe? Hoje eu posso dizer que eu acho que eu tava mais acomodada do que gostando da pessoa. Porém, óbvio, eu ainda tinha sentimento por ele, ainda gostava dele e tal. Enfim, eu não consegui me soltar disso, sabe? Mas eu continuei sendo sincera, sendo fiel e tal. Aí eu fui pros Estados Unidos e a gente passou um mês juntos, um pouco mais de um mês juntos e tal. E nisso foi ficando pior. A convivência, eu acho que em vez de ter sido melhor, foi se tornando pior. Chegou num momento que a gente não tava mais assim se suportando. E ele falava em casamento e tal, e eu dizia que achava que não ia rolar, que não ia dar certo, porque infelizmente a gente não tava dando certo. A verdade era essa. Eu conseguia enxergar isso, mas assim como ele, eu tentava de todas as maneiras fazer com que isso desse certo, com que chegasse em algum lugar. Então, as brigas continuaram, eu voltei pro Brasil, aconteceu um incidente, né, com o meu cartão de débito e tal, eu tive que voltar pro Brasil pra resolver isso. E ele, assim que eu cheguei, com, sei lá, 3 dias que eu cheguei aqui no Brasil, ele terminou comigo e eu fiquei muito mal mesmo, porque, nossa, acho que ele tava procurando só um motivo, ele não tinha coragem. Assim, gente, eu posso dizer, ele era um homem frouxo, porque ele não tinha coragem de me peitar, digamos assim, chegar pra mim, falar o que ele pensa, na minha cara, eu estando lá. Ele evitava falar na minha cara as coisas, e eu tinha argumentos. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver argumentos, eu vou dizer os meus argumentos, sabe? Ainda assim, eu tentava conversar e tal, como gente grande, que eu sou uma adulta, e ele também é adulto, porém, ele ficava na defensiva, sabe? Enfim. Tem homem que não sabe conversar, evita, porque não tem argumento suficiente nem pra se defender. Mas aí é que tá, manipulava, sabe? Aquele negócio das ideias, tudo pra me fazer eu me sentir culpada. Então, quando eu cheguei no Brasil, dos Estados Unidos, começou a confusão e tal. Ele
Nossa, eu cheguei até a mostrar a conversa com um amigo meu e tal, foi esculhambado a conversa, porque ele tava ali jogando tudo que ele não teve coragem de falar na minha cara, ele jogou por mensagem e terminou comigo por mensagem, pra vocês verem o quão ruim que foi e o nível das coisas, né? Então, assim, foi muito triste pra mim, porque eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu tinha que resolver a questão do meu cartão de débito, eu tinha que resolver a questão da faculdade, que eu ia ter que trancar, porque no fim do ano eu ia ter que fazer uma cirurgia, ia ter que fazer um bocado de exame, não podia ficar faltando com muita frequência. Então foi muita coisa pra mim resolver em pouco tempo. E esse homem, ainda assim que ele terminou comigo, depois ele ficou com aquela coisa da pressão psicológica e tal, continuava e me xingava, me esculhambava. E eu falo isso hoje sem nenhuma vergonha, porque eu acho que eu fui verdadeiro o tempo todo. Eu sou o tipo de pessoa que eu não admito essa falta de respeito, mas quando a gente tá no relacionamento abusivo, infelizmente a gente deixa passar muita coisa, muita coisa. E é aquela questão de não saber como se soltar do problema, como se livrar do problema. Então, eu comecei a perceber de fato que as pessoas estavam certas ao respeito dele, porque quando eu comentava das brigas e tal, a galera dizia: por que tu tá com isso? Por que tu tá com esse homem e tal? Que ainda tá nisso, ainda tá tentando, ainda tá tentando fazer dar certo, quando ele tá fazendo de tudo para que não dê certo. Eu não sei, eu acho que ele, não sei se ele porque ele também era bem machista, isso eu posso dizer. Na minha visão hoje, de uma maneira bem aberta e bem clara, eu consigo ver que ele era bem machista, sabe? Então, assim, como eu não deixava isso acontecer, essa parte, assim, de ele ficar sempre por cima, eu comecei a me defender dele, sabe? E a gente tinha muitas idas e vindas no nosso relacionamento, sabe? Então, a partir do momento que eu decidi não voltar mais, foi o momento que ele ficou doido e começou a se desculpar, começou a se redimir e tudo. Mas vem pra cá, passar mais 6 meses e tal, pra gente fazer dar certo. Não sei o que. Eu digo: olha, quando eu fui em julho, você fez de tudo pra que não desse certo. Eu usei o meu mês de férias, que eu tava ausente da faculdade, pra ficar com você e tal. Paguei uma passagem, um absurdo, viajei e tal, pros Estados Unidos, gastei dinheiro. E, gente, eu economizei dinheiro pra estar com ele, sabe? Além da passagem aérea, dólar a 4, eu economizei pra poder estar com ele, pra poder me manter, sabe? Porque eu não sou o tipo da pessoa que deixa o cara pagar tudo pra mim. Eu não gosto desse tipo de coisa. Desculpe aí quem gosta, mas eu não sou assim. Então, eu simplesmente fiquei nessa situação. Eu tava me sentindo arruinada, sabe? Relacionamento acabado, tinha muita coisa pra resolver. E quando eu finalmente resolvi dar um basta, o cara veio atrás de mim, começou a enfim, digamos assim, perseguir, acho que é a palavra certa, porque ele ficava me ligando. Uma coisa que ele nunca fez foi me ligar dos Estados Unidos. As ligações sempre eram via Skype. E saiu uma fortuna pra ele, né? Mas por quê? Porque finalmente viu que eu não tava mais no jogo dele, que eu não tava mais cedendo às vontades dele, que eu não era mais aquela menina boba. Então, a partir do momento que eu dei um basta, que eu vi que eu tava cansada de ser mutilada por dentro, foi que eu vi a minha salvação, sabe? Que Deus me deu aquele livramento daquela pessoa, sabe? Assim, eu vi a minha vida dando um giro até de 360 a partir do momento que eu vi que eu não queria mais estar com ele, que eu não precisava daquilo sequer para ser feliz, porque aquilo não era felicidade e eu não conseguia ver aquilo como felicidade mais. Na época eu acho que eu queria fazer tanto dar certo, ou talvez tenha até me acomodado à situação, mas finalmente, a partir do momento que eu parei e pensei: meu Deus, não preciso mais disso. Eu sou uma menina que, graças a Deus, tenho saúde, eu tenho o apoio dos meus amigos, o apoio dos meus pais, eu tenho minha faculdade, nossa, eu não tenho motivo pra reclamar. A partir do momento que eu vi as coisas que eu tinha, eu percebi que eu não precisava daquilo dele, eu não precisava daquele tipo de relacionamento pra mim, que era o que tava, em vez de me fazer progredir, mais regredir. Até nos meus relacionamentos com meus amigos, tava ficando uma coisa chata, sabe? Porque era uma coisa que eu não queria ouvir, sabe? Aquela coisinha de pessoa que não quer ouvir a opinião dos outros, assim, que acha que tá certo. Pois é, eu estava errada, e eu assumo que eu estava errada, e eles estavam certos. Então, pra você sair de uma situação dessa, eu tô contando abertamente aqui minha história, que não foi nada fácil, né? Eu cheguei aí pra psicóloga, pra vocês terem ideia, porque eu tava muito bagunçada.
Então, pra você chegar num ponto desse, é porque a pessoa lhe mutilou até o fim. Seu psicológico, seu emocional, sabe? Até o seu físico, porque eu tinha problema de ansiedade e isso aumentou meu problema de ansiedade, sabe? Então, quando eu comecei a olhar mais pra mim, a me amar mais e a ver que eu não precisava mais daquele relacionamento, daquela pessoa, foi que eu via o que eu realmente tinha, o que realmente importava pra mim. E foi aí que ele viu que ele perdeu. E ele me deu valor quando perdeu, porque eu era uma menina boa pra ele. Gente, nossa senhora, eu vou contar aqui pra vocês o tanto de vezes que eu viajei, fui e voltei pros Estados Unidos pra poder ver ele. É muito dinheiro, assim, gasto, sabe? É muito investimento a fim de fazer coisas darem certo, mas a pessoa faz tudo pra dar errado, sabe? Então, finalmente, quando cai a ficha e você vê que você não precisa mais daquela pessoa, que você tá melhor sem ela do que com ela, você vê que, de fato, Deus livra a gente, Deus dá o livramento e futuramente dá o que a gente merece, sabe? Dá coisas boas. Então, relacionamento abusivo é isso, gente. Infelizmente, é a manipulação, é o abuso físico, mental, é o desrespeito, sabe? É a falta a falta de amor até. Não só da pessoa com você, mas o seu amor próprio. Você deixa o seu amor próprio de lado em função de uma pessoa, basicamente. Certo? Então, o que eu posso dar como um conselho é tente escutar mais as pessoas. É isso, eu acho que o maior conselho é ir abrir seus olhos e também lhe amar mais. Em primeiro lugar, é se amar mais. E ver que você se basta. Seja autossuficiente, né? Nesse quesito que você não precisa de pessoa nenhuma para ser feliz. A felicidade começa a partir do momento que você decide ser feliz. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que de alguma maneira eu tenha ajudado quem está com esse problema. E é isso, sem vergonha nenhuma, abrir meu coração aqui pra vocês. Boa noite.